Olá estranhos, eu sou Kenny Nogueira do blog do Arquiteto Gourmet. Está no ar mais um ateliê criativo. Eu vou responder umas perguntas que eu recebi lá no meu Instagram. Deixei lá na questão de pergunta, né? Agora tem essa questão de enquete, de pergunta lá dentro do Instagram. E eu fiz a pergunta, próximo tema que eu tinha que falar aqui dentro do ateliê criativo. Só que eu não sei quem fez a pergunta porque meu celular queimou e eu perdi todas as minhas fotos, todos os prints que eu tinha feito, meu backup não salvou. Então eu perdi, acabei perdendo a foto, mas eu respondendo a pergunta como foi minha experiência como arquiteto, como foi o meu começo dentro da arquitetura. Eu já fiz um vídeo parecido com esse, explicando lá, agora me formei, o que eu faço e tal, então vou deixar aqui no card o outro vídeo caso vocês queiram ver, mas contando um pouco da minha experiência como arquiteto, até hoje de 2018, o que mudou, de repente mudou algumas coisas nesse período aí. Como é que eu comecei a minha carreira como arquiteto? Já tenho aí 11 anos de formado. Eu sempre digo, foi uma escolha que aconteceu naturalmente. Eu não tinha na minha cabeça, eu quero ser arquiteto, meu sonho é ser arquiteto. Não, eu pensei como todo adolescente, eu pensei em várias coisas para fazer. Inclusive eu tinha pensado em fazer engenharia de aviação lá em Minas Gerais. Eu pensei em fazer ITA, pensei também em fazer escola militar e tudo mais. Então foi uma escolha muito difícil, mas acabou que do nada eu decidi fazer arquitetura. Me formei, acabei passando na Universidade Federal do Pará, por graça de Deus mesmo, porque eu mesmo não acreditava que eu passaria, mas eu acabei passando na universidade. Então eu acabei entrando e entrei e me apaixonei pela arquitetura, por tudo que eu podia aprender dentro da arquitetura eu aprendi, me dediquei muito tempo, me dediquei bastante dentro da universidade, me esforcei, apesar que sempre fazia milhões de coisas. Na época de faculdade, por exemplo, logo no primeiro semestre eu consegui meu primeiro estágio numa obra, trabalhando de graça, mas trabalhei na obra lá do Mangal das Garças, que é um prédio, que é uma obra bem grande aqui em Belém. Trabalhei durante um tempo nessa obra e fui aprendendo. Acabei que eu tinha um amigo arquiteto também, que já estava formado, estava recém-formado, e ele estava com seus primeiros clientes. Acabei sendo estagiário desse meu amigo durante uns 2 anos mais ou menos, já trabalhando, tendo meu primeiro contato com o cliente, porque ele me levava para a obra, me levava para negociação com o cliente, para fazer levantamento, para fazer briefing. Então acabei aprendendo ali a experiência de ter o meu escritório e tudo mais. Mas aí depois, dentro da universidade ainda, passei esse tempo com esse meu amigo, mas aí fui buscando outros estágios, fui buscando fazer alguns projetinhos por aqui, sempre com o auxílio desse meu amigo arquiteto e tudo mais. E acabei enveredando para as bolsas de pesquisa. Entrei aí, consegui uma bolsa de pesquisa para trabalhar no CNPq, para pesquisar pelo CNPq. Foi bem legal essa experiência, trabalhar com urbanismo, trabalhar com planejamento urbano. Foi totalmente diferente do que eu tinha trabalhado até então. Então consegui essa bolsa de pesquisa, trabalhei com plano diretor, viajei para Canaã dos Carajás e Xinguara para ajudar a fazer os planos diretores, para fazer as audiências públicas, para fazer a entrevista com a população, fazer aqueles debates e tal. Foi bem legal a experiência do plano diretor. Para vocês terem ideia, era em 2010, 2005 ali, então nós tínhamos a necessidade de implantar os planos diretores naquele período. Foi muito legal a experiência. Eu acho que vale a pena um vídeo só falar sobre plano diretor, porque foi uma experiência muito grande que eu tive, foi bem legal. Trabalhei também em órgão público, foi aí que aprendi a tomar café o tempo todo, foi quando eu trabalhei em órgão público. Trabalhei no Centur, na obra de reforma do Centur, então eu vi, a primeira vez que eu tive um contato verdadeiro com um projeto de acessibilidade, de reforma. Então eu acompanhei a reforma, acompanhei o projeto, e aí também tive a experiência de trabalhar com um projeto de evento, de fazer stand, de montar palco, fazer projeto de palco ali. Foi bem legal essa experiência no Centur. Ainda agradeço muito a Rosa, a Sara, o Firmo, pessoas que trabalharam comigo naquele local e me deram a experiência de aprender um pouco mais sobre arquitetura e tudo mais. Uma outra experiência que eu tive também dentro da faculdade foi participar de concurso de pré-estudante. Então acabei que em 2005 nós participamos da 6ª Bienal de Arquitetura
Então sugiro para vocês que enviem projeto para essas bienais. Se você é estudante de arquitetura, participe, pesquise, porque tem muito projeto para estudante, é muito legal a experiência. Então nós participamos, mandamos nosso projeto para lá. Então entre várias pessoas do Brasil todo, do mundo todo, tinha lá um paraense, tinha lá o nosso projeto da Bienal, estava lá exposto, entendeu? Então essa foi uma experiência muito boa dentro da universidade. Então durante a universidade eu pude aproveitar o máximo possível dentro da universidade. Todas as possibilidades que tinha naquela época eu me meti, eu pude tentar fazer porque eu queria ter essa experiência. Mas é precisar de muita dedicação, muito jogo de cintura, porque eu tinha outras atividades fora da universidade que acabavam me consumindo. Então, como eu gosto muito, acho que por isso que eu gosto muito de trabalhar, eu gosto muito de fazer muitas coisas, porque desde a época de faculdade eu já fazia milhares de coisas. Mas logo quando eu me formei foi uma dificuldade muito grande, porque eu sempre conto que quando a gente se forma, a gente tem aquela dúvida do que a gente vai fazer, a gente ainda tem a mentalidade de estudante e precisa gerar nossa mentalidade de profissional. Foi que eu tive a primeira oportunidade de emprego depois que eu formei, foi para ir morar em Santarém para trabalhar numa loja de móvel modular, na Todeschini. Trabalhei lá na Todeschini, na Italinha. Então fui para Santarém, deixei minha casa, a casa dos meus pais, fui morar com a minha avó, que eu sou lá de Santarém. Então passei 6 meses ali aprendendo a trabalhar com modulado, tendo minha primeira experiência com cliente de verdade, não como arquiteto, mas como vendedor. Então eu tive que aprender a ser vendedor, apesar de ter uma dificuldade muito grande de ser vendedor, mas eu tive minha primeira experiência ali durante 6 meses. Aí passou 6 meses, não consegui me adaptar a essa experiência e tal, resolvi largar tudo, vim para Santarém, para Belém de novo, recebi umas propostas de emprego. Resolvi tentar, não consegui nenhum dos empregos que eu tinha as propostas, mas aí acabou que eu trabalhei num outro escritório, trabalhei no escritório da Larissa Chadi. Foi uma experiência maravilhosa, porque aí eu consegui determinar o estilo de arquiteto que eu queria ser, consegui colocar um parâmetro, esse padrão que eu quero ser, essa qualidade do projeto que eu quero entregar, essa experiência que eu quero levar para os meus clientes, ter essa qualidade e tudo mais. Então ela sempre foi uma referência para mim durante esse período, tá? Então trabalhei um período, foi somente um período de prestação de serviço, então passei um tempo lá. Quando terminei o meu projeto que eu fui contratado para fazer, saí de lá, terminei, fui para outro lugar, fui para outro escritório. Então aí tive uma outra experiência com projetos de arquitetura, aprendi a fazer projetos maiores, a projetos de condomínio, fazer urbanização de loteamento, fazer cada vez mais detalhe. Mas aí nesse escritório eu tive uma outra experiência de gerenciar escritório, porque além de projetista, eu era o supervisor e gerente dos estagiários, por exemplo. Então eu às vezes, eu que cuidava ali da administração do escritório, então ali eu tive essa experiência. Trabalhei 1 ano nesse escritório e foi muito bom a experiência. Uma outra experiência também foi que esse arquiteto ele não fazia projeto de interior, ele só fazia projeto de condomínio, e a gente começou a colocar esse conceito de projeto de interiores que eu tinha aprendido lá no escritório da Larissa. Comecei a colocar isso dentro do escritório, e aí ele acabou desenvolvendo com o tempo. Apesar de eu já ter saído, ele continuou mantendo, e foi bem legal essas experiências. Outro dia eu estava no evento do BDZ, eu acabei encontrando um desses estagiários e hoje já está formado, já está com escritório. Então foi bem bacana essa experiência de encontrar, por exemplo, esse meu ex-estagiário e saber que ele está bem encaminhado e tudo mais. Mas saindo de lá, eu fui trabalhar com paisagismo, e aí no paisagismo eu passei 3 anos trabalhando com paisagismo, no escritório de paisagismo. E aí foi uma experiência também totalmente diferente, porque eu trabalhava ainda com grandes condomínios, com grandes empreendimentos, mas agora na escala de vegetação. Então eu não especificava a vegetação, mas eu ajudava a fazer o detalhamento arquitetônico ali. Então eu acabava tendo as referências das plantas, aprendendo mais sobre qual planta usar dentro de cada espaço, o que é arbustiva, o que é palmeira, o que é arbórea. Então cada tipo de planta tem a sua função, o seu local e tudo mais. Então acabei aprendendo essa experiência e tive a experiência de trabalhar para grandes construtoras, que foi bem legal. Mais uma coisa que foi bem bacana nesses 3 anos que eu passei trabalhando com paisagismo nesse escritório foi como a gente prestava serviço para grandes construtoras do Brasil. A gente já passou a trabalhar num padrão estabelecido. Então a gente
tinha normas, tinha as formas de trabalhar e tudo mais, tinha normas de nomear. Então toda essa característica que eu fiz um vídeo mostrando como é que eu organizo meus projetos, vai estar aqui no card. Então toda essa experiência que eu tive, eu aprendi nesse escritório. Então acabei implantando isso dentro do nosso escritório, dentro do meu escritório, e acabou sendo a forma que eu apresento os meus projetos, a qualidade e tudo mais, todos os detalhamentos eu aprendi justamente nessa época. Então foi muito importante. Mas mais importante do que isso, o quanto foi importante essa arquiteta para mim profissionalmente, foi porque logo quando eu fiz a entrevista de emprego, ela me perguntou o que eu pensava do futuro, que eu queria mais lá pra frente. E a primeira coisa que eu falei foi que quando eu fizesse 30 anos, independente do que eu estivesse fazendo, independente do emprego que eu tivesse, eu ia largar tudo e ia montar meu próprio escritório. Então isso foi uma coisa que eu tinha na cabeça desde quando eu saí da faculdade e passei como meta para mim. Então eu falei para ela, e ela foi a primeira pessoa a abrir as portas para mim. Por quê? Porque essa arquiteta, ela precisou ir para São Paulo, fazer o mestrado, fazer depois o doutorado dela, e aí ela queria que alguém cuidasse do escritório dela aqui em Belém. E aí ela me fez a proposta de montar o meu escritório dentro do escritório dela, e aí eu continuava trabalhando para ela e começava a pegar meus clientes por fora e tudo mais. Então ela foi fundamental para a implantação do que é o escritório hoje em dia, para que eu pudesse trabalhar como arquiteto autônomo. Então trabalhei ainda um ano com ela nessa situação, atendendo meus clientes dentro do escritório dela e sendo funcionário. Então é aquele negócio de trabalhar sempre pós-expediente, mas foi bem legal, foi um ano bem interessante e a gente pôde desenvolver um trabalho muito grande, e eu fiquei muito feliz, eu sou muito grato ao Giane por isso. Já agradeci inúmeras vezes, mas mais uma vez colocando meu agradecimento para ela aqui por ter aberto as portas para que eu pudesse montar um escritório. E aí durante esse período eu consegui pegar os meus primeiros clientes, conseguia fazer mais projetos assim autônomos, e aí foi que começou a surgir o que é o Kenny Nogueira como arquiteto e tudo mais. Então depois desse um ano eu resolvi sair, a gente resolveu sair, e aí eu fui trabalhar em home office, que também foi uma escolha muito difícil, mas foi uma escolha importantíssima no momento em que a minha vida estava se encaminhando. Foi importante eu ter ido para casa trabalhar. Então passei um ano trabalhando em casa, com o escritório, com os meus clientes, já captando mais clientes, conseguindo meus primeiros trabalhos, meus primeiros contratos. Foi aí que eu comecei a fazer projetos para o Sebrae, por exemplo, e aí foi a época que eu comecei a pegar projetos de padaria. Então passei assim uns 2, 3 anos fazendo um projeto de um monte de padaria. Então comecei a trabalhar com projetos comerciais. Então também foi importante para mim essa época de pegar esses projetos, grandes projetos importantes, projetos de padarias, contratos com o Sebrae. Então minha primeira experiência com projetos comerciais de gastronomia, por exemplo, posso colocar dessa maneira. Então esse momento foi um ano, foi importante. E aí nesse período foi que eu comecei a escrever meus primeiros artigos do Arquiteto Gourmet, comecei a maturar a ideia do que seria o Arquiteto Gourmet, mas ainda não tinha nome, só tinha a ideia de escrever. Quando foi em 2013 eu resolvi criar o blog do Arquiteto Gourmet, eu aprendi a cozinhar, então surgiu aí, isso aí é uma outra história com o Arquiteto Gourmet e tal. E nesse momento também eu tive minha ex-sócia, chegou pra mim, e aí a possibilidade da gente juntar. Eu já estava com uma demanda de projeto bem grande, e ela também estava com uma demanda, então a gente resolveu unir os projetos e fazer o nosso primeiro escritório. Então, propriamente dito, escritório de arquitetura, com computador, com clientes, com ter nome mesmo de escritório, foi em 2013, e eu tinha 29 anos e alguns meses. Então, no outubro de 2013, oficialmente nós abrimos nosso escritório, que era o antigo TLKN Arquitetura, e aí faltava apenas 2 meses para eu fazer 30 anos. Lembra lá da promessa, quando eu tivesse 30 anos, independente do que eu estivesse fazendo, eu ia largar e montar meu escritório. Então eu consegui cumprir minha meta com 2 meses de antecedência, abrir meu escritório propriamente dito. E aí foi que durou mais ou menos uns 4 anos esse escritório, que a gente desenvolveu vários projetos grandes, projetos pequenos, projetos de condomínio, projetos de prédios,
tanto em Belém quanto em São Luís, projetos de apartamentos que foram publicados em revista. Mas o mais importante, assim, uma coisa que foi muito marcante nesse período foi justamente a Casa Cor. A Casa Cor foi um ponto marcante, um ponto importantíssimo para a gente dentro do escritório. Foi em 2015, nós fomos convidados a participar da Casa Cor e nós ganhamos a Casa Cor com o prêmio mais criativo, porque nós colocamos a Casa Cor de cabeça para baixo. Nós fizemos o nosso ambiente de cabeça para baixo, nós invertemos e foi bem legal. Tem várias fotos aí pela internet desse ambiente. Pessoas que batiam foto fingindo que estava de cabeça para baixo, mas era o ambiente que estava de cabeça para baixo. Então foi bem legal, foi bem interessante esse período. Nós ganhamos esse prêmio e gerou uma repercussão muito grande para a gente, para o escritório. As pessoas passaram a conhecer a gente como arquitetos e a valorizar o nosso trabalho. Então foi bem interessante. Durante esse período que nós tivemos no escritório, a gente aprendeu muita coisa, fizemos investimento, até por isso que eu contei lá na experiência de ter como abrir um escritório, de ter um espaço físico e tudo mais. Mas a gente resolveu, passou 4 anos, a gente resolveu acabar com a sociedade, mas aí continuou o trabalho e sempre com essa perspectiva de trabalhar o escritório, de crescer cada vez mais o escritório. E aí surgiu a necessidade de hoje de estar trabalhando em casa, de ter o meu home office. Então estou devendo um vídeo para falar sobre home office e trabalhar no escritório, mas hoje a gente está trabalhando em casa porque aí também aconteceram mais uma vez uma mudança estrutural dentro da minha família, que acabou a necessidade de voltar para casa, trabalhar em casa e continuar trabalhando. Mas o mais importante nessa nova etapa agora no KN Studio Arquitetura foi que a minha esposa começou a trabalhar comigo e ser arquiteto também dentro do escritório, ter participação fundamental, fazer projeto, cuidar dos projetos também aqui dentro do escritório. Mas foi justamente a fusão do arquiteto gourmet com o KN Studio, todos serem uma coisa só e todos serem forma de trabalhar e produzir cada vez mais. Me deu liberdade para produzir mais conteúdo e fazer mais trabalhos diferentes dentro da arquitetura e da gastronomia. Mas isso é um outro ponto de vista, isso é uma outra coisa quando for falar do arquiteto gourmet propriamente dito, do ateliê gourmet. Isso aí a gente vai falar mais lá na frente, quando vai vir uma novidade muito bacana aí que vocês vão saber logo, tá certo? Então esse é todo o meu processo dentro da arquitetura. Vocês percebem que eu tive várias experiências, vários aprendizados, várias coisas que eu tive que passar e aprender para ser hoje o que eu sou como arquiteto, e ainda estou aprendendo muita coisa e vem muita coisa mudando. Então logo quando a gente se forma, a gente tem milhares de dúvidas, mas o mais importante é ter experiências e ter certeza do que a gente quer, ter objetivo do que a gente quer, chegar lá na frente, ter o objetivo de ter o seu escritório, de ter o seu nome. É muito legal hoje ter um projeto nosso assinado por nós, um projeto pronto, um projeto nosso numa revista, coisas que estão acontecendo, que aconteceram, mas vão acontecer agora com muito mais frequência, porque nós estamos lá finalizando uma série de projetos de restaurantes e tudo mais, então vai sair. E agora recentemente, além do projeto, eu estou assinando o cardápio de um restaurante que a gente fez. Então é algo muito bacana, algo muito interessante, que tem dando muita alegria pra gente e uma experiência muito legal. É por isso que eu compartilho muito das minhas experiências com vocês, porque eu quero motivar vocês a conseguirem seus objetivos, traçar os seus objetivos lá na frente de ter o seu escritório. Então essa é a minha experiência como arquiteto, essa é a minha experiência como eu comecei. Foi um vídeo um pouco longo, mas era lá para o nosso amigo que deixou lá o comentário. Me desculpa mesmo por ter perdido o seu nome, mas essa é a minha experiência. É para você esse vídeo, você vai saber quem é. Então deixa o comentário aí, tá? Eu espero que motive, espero que inspire vocês. Então é isso, curta, compartilha, segue nossas redes sociais. Eu quero dar um conselho para vocês: segue nossas redes sociais, porque vem muita coisa bacana, vem muita novidade. Vocês vão acompanhar lá nas nossas redes sociais. Aqui também vocês vão saber, mas algumas coisas vocês vão saber primeiro lá. Então passa lá, segue o Instagram, Arquiteto Gourmet, não tem erro. Segue lá o KN Studio também, tem novidade muito bacana. Então é isso, minha gente. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!